Boa tarde, meu nome é Larissa. Eu sou advogada. Na hora que você quiser sentar, não tá aquela mexida, vai marcar uma reunião com o pessoal do Purisco. Eu não imaginava que fosse tanta gente, achei que fosse uma comissão de pessoas. Certo? Tá, tem a cópia do termo de audiência aqui. Eu entrei no site, só um minutinho, deixa eu ler aqui. Tá bom. Pessoal, em primeiro lugar, eu queria saber do seu Antônio que pediu a reunião e das pessoas que estão aqui, porque eu acompanho a questão do Purisco por alto, mas eu não sou a advogada que está atuando no processo. Vocês estão sendo representados pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública, né? Então, assim, o que vocês esperam dessa reunião e o motivo pelo qual? O motivo, doutora, é que a senhora conhece o processo do Purisco desde o começo do Purisco, o nascimento do Purisco. Sim. E dentro da Secretaria da Habitação, a senhora conhece também o processo do Purisco desde o começo. E o povo do Purisco quer que a senhora assuma a responsabilidade desses processos e todo mundo paga para a senhora. A senhora vai fazer um roteiro de tudo, ver quanto custa para a senhora batalhar pelo povo do Purisco em cima desse processo. Todo mundo vê aqui que é uma decisão da senhora. E tem tudo aqui, olha, ela que pode explicar melhor, tem gravação da dessa, tem tudo. Você está com a posição, é a ação, essa ação? É a ação aqui. Tá. Pode falar. Eu estive conversando com uma advogada do jurídico da Dersa e o que ela me passou. No dia 7, a Dersa propôs para os moradores do Jardim Purisco somente o programa habitacional. Porém, ela falou que não está nada decidido e o que ela instruiu. Existe, eu falei, você está se baseando numa reintegração de posse que ocorreu atrás ou se existe uma nova? Aí ela me explicou o seguinte, que o processo inteiro está correndo em prol dos herdeiros, porque eles não assinou o termo de anuência. Então, diante disso, se não tiver um advogado para dar andamento no processo Jardim Purisco, que abrange todo mundo, ela falou, se o juiz conceder essa preliminar, a gente subsentende. O que foi construído na terra, que não era de vocês, a gente subsentende que tudo é deles. Então, o dinheiro vai sair para eles. E todo mundo vai ser afetado. Foi isso que ela falou. Eu falei, você aconselha a gente colocar uma advogada? Ela falou, Elizabeth, uma advogada já tinha que estar acompanhando isso? Ponto. Foi o que ela me explicou. Então é essa posição que eu tenho, doutora. Tem a gravação aí? Pode passar a gravação da doutora aí também. Pode passar. De qual? Da promotora? Não, da promotora falando. Você tem a gravação? Tem. Então, passa para... Essa na questão da indenização das pessoas atingidas. Não, reintegração de posse. Não, peraí. Espera um pouco. Calma lá. É assim. Vamos ver o que tem no Purisco. No Purisco tem um processo de reintegração de posse, entendeu? Que foi aberto em 1982, tendo como requerente Cássia Regina Poli Alves Basso, Carlos Eduardo de Campos, Ana Maria Mancini de Campos, Aníbal Alves Basso, Carlos de Campos Filho, Luiz Eduardo Campos de Araújo, Aleira Ambrósio, José Antônio Poli Filho, Maria Alice Amaral de Almeida, Ademar Amaral de Almeida, Maria Cristina Ambrósio Poli, Spencer Pompeu do Amaral Tome, Maria Cristina de Freitas Vale Poli, José Marques da Silva e Cecília da Silva. Otélio Simão, tá certo? O José Marques da Silva e Cecília da Silva são os réus. O José
José Marques é a pessoa que grilou por isso, tá certo? Então, o que aconteceu? Essa ação de reintegração de posse foi julgada e os herdeiros ganharam, mas eles não executaram o julgado, tá certo? Então, desde 2011, o processo vem sendo desarquivado, arquivado, até que a doutora Nádia Margarida Viana Abubakir retirou o processo dia 28 de novembro de 2013. Não, que nada. Antes disso, a gente já intimou ela para devolver. Em setembro de 2013, e não devolveu o fórum, tá certo? Esse é o processo de reintegração de posse antigo, é o único processo de reintegração de posse que existe, não existe outro. E que é de pleno conhecimento de todo mundo que habita o Curisco. Alguém desconhecia disso? Isso aí eu não conhecia. Tá? Esse é o processo de reintegração de posse. O que aconteceu fora o processo de reintegração de posse? O que aconteceu foi o projeto da DERSA, do Rodanel, e a diretriz de indenização das pessoas em todos os locais de São Paulo, onde passou o Rodanel, onde passa em cima de área regular, que a pessoa tem escritura, não tem nenhuma discussão. O proprietário é indenizado e acabou. O problema começa onde está em área irregular. Em todas as outras áreas irregulares, inclusive no Brasil Novo, que é perto de vocês, entendeu? O proprietário anuiu, para quê? Para ele receber a terra, depois eles combinaram brigar lá pela terra, porque tem o pessoal que comprou e pagou, só não tem escritura. Mas a indenização, a casa, a edificação, você paga para quem está em cima. A novidade é que no Curisco é totalmente diferente da solução que foi encontrada nos outros bairros. Nos outros bairros as pessoas recebem pela edificação, tá certo? O proprietário pela terra, e depois a pessoa que recebeu por indenização vai discutir na justiça com o proprietário se ele tem direito ou não à terra, porque ele vai provar que comprou por um contrato particular, que casou, que ele não tem a escritura por um problema jurídico, de regularização de lojamento, etc e tal, tá certo? Essa foi a solução encontrada em todos os lugares. Agora, no Curisco não é assim. No Curisco não é assim. No Curisco, os proprietários estão se recusando a fazer esse acordo das pessoas receberem pelas edificações. Então, qual é a solução? Eu não tive tempo de examinar, eu mal dei uma pesquisada no site e na ação, que eu tenho a inicial, e só, tá certo? Mas o Rodanel recebe verba do PAC. E existe uma diretriz do PAC que não pode ter obra em local que as pessoas vão ser removidas sem reassentamento. Entendeu? Então, assim, por isso é que essa ação judicial aqui, vocês podem ler pelo termo, ela é abrangente. Ela pega um sem número de situações, entendeu? Um sem número de situações, reassentamento, um monte de questões, onde a situação de todo mundo está contida, mas ela não discute de forma específica por isso. Então, assim, todas as ações que a Defensoria, o Ministério Público está fazendo, ela não está discutindo de forma específica por isso. E essa situação que é anômala, só por isso que tem, em todos os bairros que teve o Rodanel. Só aqui que tem essa situação, não tem nenhum outro. Entendeu? Então, como é que vai ser resolvida a questão do Curisco? A primeira coisa é vocês é que vão ter que me esclarecer quantas famílias vão ser atingidas pelo Rodanel. 213 casas. 213. Todo mundo que está aqui vai ser atingido? Não. Não, mas eles falam que o processo é para o bairro todo. Tem nada a ver. Quem falou isso? Promotoria. Gente, mas que promotoria falou isso? A promotora saiu, estou com uma vídeo. Como explica, Lu? Ela pediu números, documentos para ela fazer levantamento
Foi a defensora pública? Isso, ela se baseou na reintegração de posse que a Dersa apresentou que existe uma reintegração de posse do Jardim Corinthians. Existe, em 1960 existiu. Então vamos fazer o seguinte, quem tem esses documentos, tudo certinho, número de processo, cópia do processo, porque é uma reintegração de posse antiga. Deixa eu tentar tirar alguma coisa. Um dos grandes pontos da ação é sobre a indenização das áreas particulares que não têm uma sede documentada. Então, o que eles estavam construindo? Lembra que antes eles vinham falar assim, os moradores vão ter duas opções. Ou uma unidade habitacional, ou uma indenização. Não é isso? E a indenização sempre pela benfeitoria, nunca pelo chão. Isso a gente discutiu isso, eles falaram que não tem jeito, porque tem uma regra específica de desapropriação, que se paga a propriedade, as questões específicas. Mas mesmo no ponto da indenização de benfeitorias, eles só vão pagar benfeitorias, pelo menos foi isso que eles disseram no princípio, para aqueles onde o proprietário registral, aquele que está lá na escritura pública, é o aceite. Tem o aceite que seja pago a benfeitoria para os moradores, e eu fico só com a parte lá da desapropriação do chão, do solo. Ao que parece, o proprietário do Corisco, vocês sabem se são várias famílias, é uma única família, vocês sabem se ele é vivo, se ele foi encontrado, se eles deram aceite? Vocês sabem se eles deram aceite, se eles concordaram? Não. Eu tenho um e-mail que eu passei para Dersa, eles mandaram para mim falando que estão trabalhando dessa matéria geral. Tá, mas e aí? O que eles falaram? Mas vocês perguntaram se vocês vão ser indenizados? Porque assim, essa ação ela trata de todo mundo, não trata especificamente do Jardim Corinthians. Então a gente precisa ver qual é a situação de vocês para saber onde vocês se encaixam. Por isso, então, vamos fazer o seguinte: quem tem essa ação de desapropriação, quem tem essas informações para que a gente possa sentar, fazer uma análise específica sobre. Porque eles disseram lá que o Jardim Corinthians não pode receber indenização porque o proprietário ganhou uma ação de reintegração. A gente não tinha essa informação, mas com essa informação de que ele ganhou faz 20 anos, na nossa visão, isso já não gera mais efeitos, porque existe um monte de coisa lá dentro do direito que você acreditaria nesse prazo de 20 anos. A prescrição na execução. Então, mas gente, precisa analisar, porque para dessa tá fácil, eles estão falando ação, eles têm uma ação, o proprietário tem uma ação de reintegração que ele ganhou, e a gente não sabe nada, vocês não, a gente não tem essa informação, por isso mas eu não sou secretária de habitação, né? Eu preciso dessas informações, para que a gente possa tratar, primeiro, no campo administrativo com a Dersa, falar qual é a solução para o Jardim Corinthians. Agora, se eu não tiver a situação de vocês, eu não vou conseguir tratar. Então, a minha sugestão, gente, alguém liga lá no... Eu vejo a agenda, não estou com a agenda aqui, a gente marca um dia de atendimento para falar do Jardim Corinthians e vocês me trazem toda a documentação. Não precisa ser todo mundo, basta possível. Quando foi isso? Dia 7 de março. 7 agora. No dia da audiência. Foi uma audiência de E negociação. vocês marcaram para ir lá? Ainda Como ela pediu? Amanhã. Amanhã nessa Que tarde. hora? 10 horas da Tem manhã. que bater nisso, falar, olha, essa ação de reintegração é de 90 e tanto.
Ailton, né? Pior que a 10 horas eu não posso. Vai, vai eu, E aí ela Francisco, não falou que ia você. chamar a senhora. Então, mas assim, também em cima da bucha. E a senhora falou que só marcar de quinta-feira. Dia de Mas na parte da quinta-feira. tarde, né, que a senhora A senhora falou. disponível. Ela disse que só podia atender nesse horário. Ou nesse horário só semana que vem. Às 10 horas. Dia 10 horas da manhã. A senhora falou que marcasse que a senhora avisasse. Eu liguei hoje, falei com a secretária da senhora, mas E a ela doutora não Naíra. Quem vai atender a gente é a Ana, que também acompanhou. Tá. E aonde que é mesmo? É na Liberdade? Liberdade. Tá no 32. fazer uma pergunta? Peraí, só um minutinho. Deixa eu tentar aqui. Eu tenho um compromisso às 8h30 em Pinheiros. Em Pinheiros. É. Eu tenho que passar no cartório, depois eu fora de Pinheiros. Talvez eu consiga chegar às 10h30. Vocês vão uma reunião colada. Tá? A gente dá uma segunda. Vai dar uma segurada lá. Vai dar uma segurada até a sentença. Para todos os bens móveis das pessoas. Tá certo? Porque as pessoas, as crianças, os cachorros, e sei lá, o papagaio, o passarinho, o periquito pode ser jogado no meio da rua, mas os móveis têm que ser guardados. Só que a nossa lei diz não. A nossa lei diz. Então eles não executaram porque eles tinham que investir muito dinheiro. E depois que desocupar, tira as pessoas, tira os móveis, guarda no depositário público, ele tem que entrar com um trator, derrubar tudo. Porque senão no dia seguinte as pessoas voltam para suas casas. Isso é muita grana. Por isso é que eles nunca executaram. Eles nunca executaram só por isso, por uma questão econômica. Por uma questão que só executa uma decisão dessa. Vocês lembram o Pinheirinho lá em São José dos Campos? Pois lá eles executaram, porque os caras eram uma construtora poderosíssima, dane-se, gasta o que for, tira em todo mundo, entendeu? Então, é este o motivo. Só que se não houvesse o Rodanel, a vida ia tocar seu curso. Eles nunca iam executar e vocês iam ficar aí. O que aconteceu? O Rodanel desapropriou e agora eles vão arrancar as pessoas que vão ser atingidas e eles precisam pagar. Só que a lei manda pagar para quem? Os donos. Os donos. E aí, Eles que são donos. a vingança. Eu não tirei vocês, eu também não assino sem receberem a carta. No fundo é isso, gente. Então, doutor, agora, Sabe a linha amarela, Peraí, um de cada vez. Deixa eu falar. Eles, Ó, olha, quando eles ganharam o processo 912, eles não executaram na verdade, mas chamaram muitos para negociar. Eu negociei. eu sei disso. Eu tenho a assinatura da Laíra Ambrosio. Sim, mas sabe o que eles alegam? O Severino também tem, porque eu tenho cópia da escritura dele. Sabe o que eles alegam? Vou responder o senhor e depois a senhora fala. Sabe o que eles alegam? A Leila não era dona sozinha. Ela assinou sozinha, os outros não assinaram. Entendeu? É isso que eles alegam. Então, o que acontece? é isso que eu falava. O que acontece? Juridicamente, essa escritura não tem valor porque não está registrada. Começa por aí. Foi feita uma escritura pública de parte ideal, sem dizer onde que se localiza. Parte ideal mesmo, a minha parte é parte ideal que eu negociei. É parte ideal. E não diz que é na rua tal, número tal. Não fala. É parte ideal e só uma pessoa assinou. Sendo que a propriedade é comum a todas. A todos. E é por isso que essa escritura não foi e jamais será registrada. Ela tem o mesmo valor que um contrato particular. Mas ela não pode responder por isso, doutor? Ela, pessoalmente, a Eleir, só a Eleir responde. O resto Responder, não. porque ela tinha que vender com a autorização. Mas eu posso entrar com uma ação contra ela. Claro, isso sim. A senhora? Aí, a minha pergunta é o seguinte. Como já está em reintegração de posse deles ali, que foi desapropriado. Então, E mas aí, peraí, gente, vamos assim falar as coisas direito, senão confunde. A reintegração de posse não tem nada a ver com a desapropriação. Se vocês entenderem isso, vocês vão fazer uma salada e não vão entender o problema. A reintegração
desapropriou foi a Dersa. Então, é isso que eu quero saber. Então, aí vai pegar as casas que estão lá. Aí, se eles conseguirem, essa é a pergunta, se eles conseguirem a ganhar ali, eles não assinaram, porque eles vão pleitear, para que o juiz, né, vamos supor, né, nós não queremos isso, Deus vai permitir, que o juiz assine e que dê para ele. Então, aí ele vai ter que, os outros restantes também entram também? As outras propriedades? Boa pergunta essa. Então, vamos lá, quantos moradores tem o Curisco? Quantas casas? Mais ou menos. Tem mais de 600, viu, doutor? Que seja 500, para fazer uma por baixo. 200 e quantos? 213. Isso é só do Rodanel. Já entendi. Então vai sobrar, digamos assim, a grosso modo, não precisa ser exato, só para fazer um raciocínio. Vai sobrar umas 300 casas. Que seja, não importa. Suponho. Então, assim, vamos supor, de 500, 200 sai, 300 fica. As 300 que ficam, vão ficar lá, gente. Não tem nada a ver, vão ficar lá. Vão ficar lá. Ninguém vai mexer com o que sobrou. Se não estão envolvidas na desapropriação, se eles movimentarem o processo de reintegração de posse, que eles podem. Pode, doutor? Eles podem movimentar o processo de reintegração de posse. Aí cabe a esses 300 se defender. Alegar em juízo que está prescrita a execução, que é alguns instrumentos jurídicos, que é o que a defensora estava falando. Tem alguns instrumentos que a gente pode utilizar para defender a pessoa. Mas eles podem, mas as pessoas têm defesa. Concorda? E a defesa da senhora. Não, pera. Não deu para ficar. Não, põe calma na frente dos bois. Então é o seguinte, nós marcamos uma reunião e esteve presente o seu Antônio, seu Raimundo, mais umas 10 pessoas lá no Ressol, lembra? Na prefeitura. Foi. E aí, no final dessa reunião, nós tiramos um encaminhamento que tinha que procurar o promotor público estadual, que vem acompanhando a questão do Rodanel, que esteve presente até numa reunião que foi discutida a questão do Rodanel no CEL, que era o doutor Maurício. É isso aí que está aí. Para que ele entrasse com uma ação específica para o turismo. Entendeu? Vocês chegaram a fazer isso? Está aí, doutor. Esse processo de para a senhora? Não. Esse não. Não, isso aí, ó. Não. Que chama doutor Maurício? Não? Esse aqui, gente, esse processo que correu na Justiça Federal, é o seguinte, é que é muita informação, eu tenho medo que misture. Então vamos de pouquinho, tá certo? Então é o seguinte, a questão é, vamos dividir o programa turístico em dois. O primeiro, eu diria que é urgência, mais do que urgência, é urgência urgentíssima, que é o pessoal do Rodanel. E o outro também é um problema, mas dá para esperar. Porque não tem nenhuma ameaça. Pode ter, mas não tem ainda. Tá certo? Porque a pergunta é... E eu tô vendo o pessoal da Rua dos Amigos. A Rua dos Amigos não tá nesse rolo, hein? Eu falo pra ele, já falei. Falta falar. Já falei pra ele. Não tem nada a A ver. Rua dos Amigos não está nesse rolo. Tá certo? Então, pera lá. O senhor queria falar alguma coisa naquela hora? Não, era complementando o que ele citou de baseado na Então, vamos lá, gente. Dois problemas. Eu acho que o bairro tem que ficar unido, um tem que ajudar o outro. É uma questão de solidariedade. Mas as soluções, os encaminhamentos são totalmente diferentes. Tanto é que depois que passar o Rodanel, a gente pode até sentar com o pessoal que ficou e ver o que fazer da vida. Mas esse dá para esperar. Quem não dá é o outro. O outro não dá para esperar. O outro não tem como. Entendeu? Dá para entender? Deu para entender. Então é o seguinte, o pessoal que não está atingido pelo Rodanel, não é que vai ficar deitado em berço pleno e falou, você resolveu tudo. Não. Tem um problema. Por quê? Porque se a pessoa que mora lá entra com o escapião, os herdeiros vão lá e fulminam o processo para a reintegração de posse. Certo? Se a pessoa vai na prefeitura para regularizar,
que eu sei, porque eu fui diretora do Resolo há 20 anos atrás. E eu contratei o levantamento topográfico e deixei a planta pronta do curístico. Lá, está exatamente como eu deixei. Se vocês forem lá na Secretaria da Habitação, está exatamente como eu deixei. Porque eles não permitem que a Prefeitura caminhe com a regularização. Tá certo? Se bem que nesse meio tempo, saíram uns instrumentos urbanísticos novos, um que chama demarcação urbanística, que eu nem vou explicar o que é, porque acho que não vai conseguir mais, que dá poderes à Prefeitura de demarcar e registrar a posse da pessoa. Que era o que a gente começou a discutir naquela reunião que nós tivemos na SEAV. Que aí a diretora falou, olha, vamos deixar passar o rodanel, aí a gente começa a discutir com o pessoal que permanecer. Isso está no plano diretor, né? Exato, não é só o plano diretor, é uma lei federal. É uma lei federal que começou, quando foi provisória, foi aprovada pelo Congresso. É a mesma medida provisória que criou o programa Minha Casa Minha Vida. Então, dentro dessa medida provisória, se criou essa figura de demarcação urbanística, que é um instrumento novo, muito novo, que é assim um instrumento, uma lei poderosa para resolver alguns conflitos nas áreas irregulares, tá certo? Então, o pessoal que não for atingido pelo rodanel tem problemas, mas eu entendo que tem problemas que dá para solucionar pelos novos instrumentos legais, por outras questões. Agora, o pessoal que vai ser atingido pelo rodanel, minha gente, esse realmente alguma coisa tem que ser feita, tá certo? Eu estava tranquila, porque todo mundo me dizia que a promotoria está tomando providência, a defensoria pública, acordo de várias áreas, de um monte de áreas, compromisso de reajustamento do auxílio moradia, é aquilo, vai pagar o aluguel para a pessoa enquanto não sai a casa, tá certo? Compromisso de reajustamento do auxílio moradia na ordem de 8%, que passaria para R$ 520 por mês. 2. Indicação no termo de acordo da unidade habitacional a ser ocupada pelos optantes desta modalidade nos seguintes termos. Direito. E eu fazia na PUC, na Pontifícia Universidade Católica, e que o grande chanceler da PUC, na época, era o Dom Paulo Evaristo Ave. Toda a faculdade de Direito tem um departamento jurídico, para os alunos treinarem. O Largo de São Francisco tem o 11 de agosto, nós tínhamos o 22 de agosto, só que a nossa faculdade, continua até hoje, sempre foi, a da PUC, ela é em Perdizes, na Rua Monte Alegre. Então, as faculdades de Direito, elas dão um atendimento gratuito para a população necessitada, elas atendem as pessoas que não podem pagar, elas prestam serviço e, ao mesmo tempo, é um treino para o estudante. Deu para entender? Só que o Dom Paulo, naquela época, ele inovou. Ele convidou a gente, enquanto estudante, a fechar o departamento jurídico na PUC, que era no Perdiz, porque é muito longe, o pessoal ia, etc. E fazer 7 postos na periferia de São Paulo. E um desses postos era aqui, na igreja. Entendeu? Então, o que aconteceu? Eu era estudante naquela época. E eu vim para cá, aos sábados, para atender. Tá certo? E eu me envolvi com a comunidade e, de uma certa forma, ajudei a criar a associação, ajudei a criar a creche e continuo envolvida até hoje. Por esse motivo é que eu conheço os bairros aqui, muitos eu vim nascer, inclusive por isso, tá certo? Então, eu não tenho interesse pessoal de falar, eu quero ser contratada para ganhar dinheiro. A advogada que entendia de todo o problema do político era a senhora. Que de alguns moradores, eu tive a certeza que eles mandaram dizer, fala para a doutora, eu digo, não, vocês vão e fala para ela, que ela faz um valor para todo mundo, quanto é que ela vai cobrar? 200 mil reais para ser dividido para cada morador. Aí vai ter que registrar, que nem a senhora falou agora, acabou de falar, né? Cada coisa. Mas a minha dúvida é se eu estou nessa da treta com a lei.
pode fazer hoje? Então, eu concordo com você. O que se pode fazer hoje? Eu tenho que ir à noite para o escritório, pegar todas as cópias dos processos que eu tenho do jurídico, todas as cópias. Eu tenho, acho que todos os volumes dessa integração fora, que eu fiz um relatório, entendeu? Até para o seu Raimundo entregar para a Defensoria Pública. O que tem que fazer? Nós temos que amanhã tem coisa nela, eu tenho compromisso de manhã. Mas eu vou dar um jeito de estar nessa reunião. Nem que eu chegar às 10h30. Pessoalmente. Entendeu? E aí é o seguinte, gente, nós temos que decidir amanhã. Se no caso não der essa opção... Se a Defensoria Pública não assumir o processo de vocês, aí ok, aí não tem mesmo alternativa. Aí no caso a senhora ia... Aí vocês me contratariam. Perfeito. Porque a senhora conhece o processo. Porque eu acho assim, também não dá para ficar com muita reunião não, porque os caras estão vindo. Exatamente. Uma Entendeu? A senhora falou que esse processo perde efeito para quem quiser entrar com o uso capião das demais áreas fora do Rodoanel. Certo? Como que é? Desculpa. Gente, só um minutinho. Olha, pode ser que a dúvida dele seja de vocês. Tá. Esse processo que existe no capião, no caso da reintegração de posse, esse é porque ele pode mutilar o uso do capião que a gente possa dar início às pessoas que estão fora da faixa do anel. Eu vi alguns casos de uso capião político, que até foi formulado por outros advogados, que o uso capião não foi para frente em função dos proprietários terem interferido no processo de uso capião e falado que era área litigiosa. Tá certo? Agora, o que acontece? Na realidade, eu penso o seguinte, embora essa já seja a parte que dá para discutir depois, na minha opinião, já acabou o prazo dos proprietários poderem executar essa ação. Só que o juiz tem que decretar isso. Enquanto o juiz não decreta que prescreveu, porque assim, como é que eu vou tentar explicar isso de uma forma... É assim, suponhamos, você tem um direito muito grande, vamos pegar aí, sei lá, qualquer direito. Para cada tipo de direito, você tem um prazo para reclamar na justiça. Deu para entender? Se você não reclama naquele prazo, para entrar com uma ação, o direito prescreve, você não pode. Você mesmo você tendo razão, você não pode mais. Aí o que para executar a decisão judicial também é a mesma coisa. Direito de execução. Para cada direito você tem um prazo. Então, que é o prazo mesmo de validade. do prazo para pleitear. Você entendeu? Então tem direito que prescreve 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos. O máximo pelo qual o Código Civil é 10 anos, vamos dizer a 20. E tem uma regra intermediária entre um e outro que você vai calcular, tá certo? Então a questão é a seguinte, o juiz deste processo, precisa decretar que está extinta a possibilidade de execução. Deu para entender? A hora que ele decretar que está extinto, não resolve o problema da indenização da carga, mas resolve para quem vai ficar. E usa o capião, porque ele não faz nada. Tá certo? Então, nesse caso, tanto faz eu dar a entrada no uso capião hoje ou depois, quando desenrolar a situação? Eu acho que eu oriento o pessoal do uso capião para aguardar. Esperar, né? Espera essa decisão. Que vai dar certo. Não tem qual sentido de entrar agora nesse rolo todo. Pediu para esses documentos que ela tem para entregar até sexta-feira. E tudo isso que a senhora falou é o que a defensora pediu. Entendeu? Ela pediu, se tiver um advogado que já acompanha vocês, que eles falaram, né, que a senhora acompanhava, ela falou, a única coisa que eu preciso é que ela passe para mim o que está acontecendo. Até então ela não sabia. Então eu vou estar indo na reunião. Quem vai com ela, Beth? Entendeu?
Eu quero saber quem vai nessa reunião. Meu único problema é que eu não posso chegar às 10, porque eu tenho já um outro compromisso. Não tem problema, meia horinha só. Doutor, a importância da senhora é relevante lá amanhã. E ela pediu que fosse no máximo umas 4 ou 5 pessoas. Uma enroladinha. O meu relatório já vai dar uma boa enrolada. Então, já está lá. O meu relatório, se ela for ler, já vai dar uma boa, ela vai demorar meia hora para ler. Tá bom? Fala, ela tá vindo, a pessoa que fez o relatório. Esse relatório não chegou na mão dela, né? Diz que não chegou. Não chegou. Ela falou que não chegou Eu fui nada. procurar no meu computador e eu não sei onde foi parar também. Ela falou que tem 20 No caso, que a senhora entre, Não, mas vamos lá. acompanhe a defesa de ambas as partes. Veja bem, se não for possível, não teriam que esquentar todos os moradores por isso por inteiro, porque, veja bem, a dessa pode indenizar o pessoal que vai ser atingido em X valor, concorda? Eles vão receber, que seja os herdeiros, que seja quem está morando na área e que construíram. E quem fica, amanhã depois eles vão entrar em processo em cima da gente, reivindicando o mesmo valor que a dessa Não, vai gente, pagar. mas quem fica, quem que vai entrar? Quem fica, entendeu? Tem que matar o processo da reintegração da Vocês vão ter argumento Tenha para muito rebater, mais tem muito argumento para poder Tenha mais rebater. argumento que o outro. Eu perguntei para que a senhora faça. É que assim, é claro que os caras vão receber uma grana. Ela entendeu isso. É claro que os caras vão receber uma grana do Estado, que eles não contavam. Eles conseguem. E eles podem se entusiasmar e usar uma parte dessa grana e falar, agora eu quero tirar o resto. O mesmo valor. Entendeu? Pode ser, pode ser. Não estou dizendo que não, como eu disse. Não é que não tenha um problema, tem um problema. Só que esse problema a gente está prevendo, mas ainda não aconteceu, não é real. Agora o do Rodanel é real. É isso que ela quer E é pra resolver. já. Entendeu? Então, o outro é um problema. Não estou dizendo que o pessoal vai ficar, está livre, está tranquilo. Tem sim. É um problema para resolver. Mas dá para resolver. Tem como resolver. Entendeu? Agora, e ainda é um problema que pode ter vários tamanhos. Pode ser, se ficar como tal, o problema tem um tamanho. Se eles resolverem executar, vai ter outro tamanho. Mas aí a gente já entra no campo do imaginar. Entendeu? Que não é um campo real. O campo real é o que tem, é o que dá, é o que a gente pensa, vê, etc. E tal. Então, o que tem hoje é uma reintegração de posse, que não foi executada, entendeu? É o Rodanel que está aí na porta. Então, é com isso que a gente tem que trabalhar. É com real. Eu quero explicar para a senhora, depois de mais aqui, veja bem. Eles já entraram com essa reintegração de posse do Rodoanel e do bairro por um todo. Já agiram de má fé, um agiu de má fé, vender lotes de partes, né? Sem saber a parte ideal dela. Então, automaticamente, amanhã ou depois, vai sobrar o mesmo pepino pra gente. Nós vamos ter o mesmo problema. Isso aí não precisa ser tão leigo. Então, mas assim, vocês vão ter esse problema se houver uma desapropriação. Mas aí tem como sentar e discutir, ó, gente, vamos fazer uma ação para o juiz decretar que está extinto o processo de reintegração de posse, que está prescrito o direito dele de executar. Ok. Depois disso, vamos entrar com o campeão. Tem caminho. Tem caminho. Tem caminho. O Rodanel não tem. O Rodanel não tem. Ela fala que tudo que a gente queria ouvir é isso aí. Então, o mais urgente agora é cuidar do Rodanel. Entendeu? Por quê? Porque as famílias estão correndo risco de saírem de lá com uma ajuda, aluguel por mês. Isso. Que a defensoria está brigando para passar para R$520 por mês. Está brigando para passar, porque não é isso. Não é isso, é menos. Entendeu? E só esperar um dia sair uma unidade habitacional para ela. Que a DERSA já se recusou no acordo que eu li. Esse tá impasse, certo? Então, as famílias hoje do Curisco falam assim, o que vai acontecer? Se não receberem a indenização da edificação, elas vão sair com ajuda aluguel por mês. E vai uma promessa de um dia receberem uma casa.
Ou um apartamento, sem prazo. Esse impasse dada a essa negociação do Rodoanel, o que teve mais relevância? A reintegração de posse ou esses itens que eles não conseguiram... Não, o que teve a relevância foi a resistência dos proprietários de não assinar esse em assinar, porque todos os outros assinaram. Porque é óbvio que a casa é a pessoa que suou para comprar o tijolo, para construir, para pagar o pedreiro. É óbvio que a casa é da pessoa. Entendeu? Então, em todos os lugares, os proprietários assinaram, ok, a terra é minha. Invadiram, ok, a terra é minha. Grilaram, ok, a terra é minha. Mas a construção é deles, pague a construção para eles. Eu concordo. Aqui não. Eles não querem abrir mão. É uma vingança. É isso que ela falou. Se fizer isso aí, elas vão conseguir fazer com que, né? Então, o que precisa, o que a procuradora precisa, na minha opinião, é uma cópia do processo de integração de posse. Que eu tenho no meu escritório, que é desse tamanho, e nem que eu chegue no final da reunião só para entregar, eu irei. Exatamente. Tá É isso que elas querem. Tudo, a Defensoria Pública vai falar, eu vou assumir a defesa do risco, ok, pode contar comigo para qualquer informação, para qualquer coisa, sempre vai poder contar comigo, tá certo? Se a Defensoria Pública falar, não temos condições de assumir a defesa do Curisco, nós vamos centrar fogo na ação da Justiça Federal. Aí, minha filha, se conforme comigo e tem graças a Deus. Como diz a música. Não, dona Marisa, mas ela fala, a gente já... Estou brincando. Mas a questão é a seguinte, eu acho que a reunião está marcada, tem que ser decidida amanhã. Mas quem é que vai efetivamente levar a defesa de vocês? Porque até hoje não houve um processo específico do político. Houve vários, imensos, para impedir o Rodoanel, para verba federal, para isso, para aquilo outro, mas o caso específico da edificação não foi atacado. Então, a senhora leva para nós. Leva. Doutora, aí eu tenho uma foto daquele papel que a senhora fez. Aqui o Raí. Eu tenho uma cópia. Raílton, aproveita e tira uma cópia para mim, porque eu perdi o meu bloco aqui. Eu tenho uma cópia daquela... Eu perdi meu bloco aqui. Entendeu? É isso. Uma coisa, doutora. Não é possível que eles tenham mexido nessa reintegração de posse depois que o seu Antônio morreu, que não tinha nenhum advogado acompanhando, se eles tivessem mexendo os pauzinhos por trás, sabendo dessa obra, se os moradores estão sabendo... Olha, deixa eu te falar uma coisa. É que assim, o sistema informatizado da Justiça, ele não pega desde o início do processo. Então, assim, o registro no sistema informatizado deste processo começou em 7/2/2011. Porque antes ele estava arquivado e também não existia o sistema, né? Não, o sistema já existia, mas devia estar quietinho. Aí foi desarquivado em fevereiro de 2011. Ó, desarquivado. Foi deferida a vista, alguém pediu vista. Foi arquivado de novo, foi desarquivado, mas não houve nenhum... O que eu posso dizer é que de 7 de fevereiro de 2011 para cá, nada mudou, está escrito. Porque antes não está registrado. E o processo, o que tem que fazer? O processo, olha, local físico. Eu nunca vi o processo ficar tanto tempo fora de cartório. Porque o processo, pela lei, tem 5 dias para ficar com o advogado. Ele não pode ficar fora. 6 meses fora. Está fora desse 11 de setembro. Então, o que tem que fazer? Amanhã, eu preciso ir fora de Santana mesmo, porque eu preciso despachar um outro processo. Eu vou lá falar com o juiz da 8ª Vara Civil, porque já era hora dele ter mandado. Quem que é essa doutora Nádia? É aquela que É a Nádia que negociou. Fez o contrato do Ah, então tá com ela. Estão pedindo para Não, olha aqui, ó. Várias vezes estão pedindo devolução. Olha quando ela vai. Alto crédito. 11/2/2011.
Então, é o seguinte, eu vou falar com o juiz que eu preciso ver o processo e que ele mande o oficial de justiça lá buscar o processo, fazer busca e apreensão, tá certo? Porque não tem outro jeito. Então, o que rolou? Eu sei que várias pessoas do turismo entraram com uma ação para evitar demolição, uma época, né? Teve mesmo, teve. Então, quando foi a última vez? Foi 2007, não foi? Foi acho que foi em 94. Acho que foi em 94. E eles foram no 5º Batalhão para mandar tirar aquelas pessoas, tirar as pessoas e deixar as casas. A senhora lembra disso? Eu sei que a senhora lembra. Então, para tirar as pessoas e deixar as casas. Aí o 5º Como é que a Batalhão gente pode saber? Como é que a gente pode saber que esse pessoal está pagando esse imposto de propriedade? Pela questão. Não é área rural, o lançamento do imposto rural é por declaração. O cara não declara, não tem imposto. Entendeu? Então, gente, deixa eu só encaminhar. Alguém tem alguma dúvida do que a gente conversou aqui? Eu acho que Quem quiser fazer alguma pergunta, pode fazer, gente. Vocês estão aí para fazer Nós que vamos ficar. Não vale a pena a gente adiantar a nossa vida para ver. Não, eu acho assim, ninguém tem perna para isso. Vamos primeiro atender quem está na emergência. Vamos supor o seguinte, tem um rio. A pessoa está lá morrendo afogada e tem outro na margem para se jogar. Qual que você socorre se você tiver que socorrer primeiro? Entendeu? Então eu acho assim, eu acho que primeiro tem que atacar essa história do Coronel. E tão logo seja equacionada, aí a gente senta e discute com ele. Pode ser? Pode ser.